Olá, estudantes do quarto ano, tudo bem? O tema de hoje é teatro de formas animadas. Então anote o tema, a data. Os materiais que você vai precisar para essa aula são aqueles materiais de sempre, tá? Algumas folhas de papel, um lápis para escrever ou alguma coisa para você conseguir anotar aí. Eu vou te dar um tempinho aqui para você se organizar. Muito bem, gente, dando sequência aqui então, lembra que na aula anterior eu falei para vocês observarem bem essa animação, que o Arlequim inclusive tinha algumas expressões muito próximas àquilo que a gente viu no teatro de rua do Arte da Comédia? Eu até fiz aqui um videozinho só para mostrar esse comparativo ao que a gente vai ver agora, tá bom? Prestem atenção nisso. Então, era isso, só para mostrar, na verdade, várias vezes o ator faz aquele gesto, né, aquela expressão ali que é muito parecida. Só lembrando que a animação é lá de 1892, ainda finalzinho do século XIX, né, e o Arte da Comédia trabalha agora, há poucos anos da gente. Mas com certeza o autor se inspirou nessa tradição até da forma com que o personagem é desenvolvido, certo? Só para a gente ter uma ideia aqui, porque eu sugeri na aula anterior, mas para ficar mais fácil eu trouxe esse vídeo. A gente vai começar aqui agora a fazer o jogo. Eu peço que você se organize aí no seu espaço. Hoje você vai precisar escolher um objeto aí, pegar esse objeto e a gente vai fazer algumas coisas com ele. Então, pode ser qualquer objeto, só vou pedir que não seja um objeto que quebre, para que você não se machuque. Pode ser um brinquedo ou qualquer outro utensílio aí. No vídeo vão aparecer algumas instruções, alguns verbos que vão pedir alguma ação para você executar com esse objeto. Então vai aparecer ali um verbo e você deve pensar como que você vai executar aquela ação com esse objeto. Vamos fazer então? Você agora pode então bater nesse objeto. É possível bater nele? Agora você vai alisar esse objeto. Tem como torcer esse objeto? Tente torcê-lo então. Agora, faça de conta que você está lavando esse objeto. Como seria esse movimento, esse gesto, essa expressão? Você vai vestir esse objeto, ou você vai pensar uma forma como você vestiria ele. Talvez ele não seja possível de vestir, mas use sua imaginação. E amarrar o objeto, tem como? Tente amarrá-lo. Agora você está acariciando o objeto. Abrindo o objeto. Tem como abri-lo? Você vai erguer o objeto do chão. Primeiro coloque-o no chão, em seguida você vai erguer esse objeto.
Guardar, você está guardando esse objeto em algum local. Agora o último, segurar com força, se possível, é lógico. Então, como que foi executar essas ações com esse objeto? Com certeza você teve que pensar como esse objeto, que material ele é feito, e dentre esses verbos, alguns foram mais fáceis e outros você já teve aí que se desdobrar para conseguir fazê-lo. Guarde essas informações, a gente vai continuar pensando aqui acerca de objetos, tá? Porque hoje nós, como falamos no início, vamos tratar sobre o teatro de formas animadas. O teatro tem vários gêneros, né? A gente pode pensar na mímica, no circo, o próprio teatro de rua, enfim, são gêneros teatrais. E o teatro de formas animadas é mais um desses gêneros teatrais. Diz ali a definição que o teatro de formas animadas, ou teatro de animação, é um gênero teatral que inclui bonecos, máscaras, objetos, sombras ou formas, representando o homem, o animal ou ideias abstratas. Como é o caso do teatro de sombras. O que é o teatro de sombra? É aquela forma de teatro que usa as sombras como artifício para encenar, para representar as cenas, correto? Então você precisa primeiramente de um foco de luz, de uma fonte de luz, de uma superfície na qual as sombras serão projetadas. Lembrando lá no início das nossas videoaulas, aula 3, 4, a gente falou um pouquinho sobre as sombras dentro das artes visuais. Lembram que a gente tratou sobre a Regina Silveira e a gente já brincou um pouco com as sombras. Lógico que lá a gente não pensou muito nessa intenção cênica. Aqui, as sombras vão contar uma história, Então elas têm esse objetivo de representar, sim, uma história, narrar uma história. Você precisa, então, de uma superfície, uma tela, um tecido, ou a própria parede, uma luz e as sombras que serão projetadas ali, que podem ser dos corpos dos atores, ou formas, recortadas em papel, ou qualquer outro material que vão ser os personagens. Então os personagens são feitos, e os cenários também, a partir dessas sombras. Outra forma, outro modo de teatro de formas animadas é o fantoche. O fantoche vocês já conhecem bem, É um boneco que pode ser calçado pela mão de pessoa oculta que faz representar algum papel teatral. Normalmente essa pessoa não aparece, tem um mini palco e os fantoches ali são os personagens, Cabe ali ao ator animador dar vida a esse personagem que está em cena. E só como curiosidade, os fantoches não são só bonecos pequenos que a gente calça na mão. Podem ser bonecos muito grandes que às vezes o ator ou quem vai carregá-lo está dentro do boneco propriamente dito. Usei como exemplo aqui os bonecos gigantes do Carnaval de Rua de Olinda, no Pernambuco. É uma festa bem tradicional, dizem que foi trazida por um padre belga lá no início do século XX. Então, lá de 1919 é o primeiro boneco que se tem registro, o Zé Pereira. Essa é uma tradição já antiga lá na Europa, Conta-se que desde o medievo já se faz bonecos gigantes, Outra forma de teatro animado, teatro de animação, são as marionetes. Qual que é a diferença do fantoche para a marionete? Uma marionete é um boneco que ele é movimentado por cordas. Então você não veste ele, você não calça ele na mão, são as cordas que vão animá-lo, são as cordas que dão vida a esse boneco. Assim como o fantoche pode ser gigante, eu tenho aqui um exemplo que mostra que as marionetes também podem ser gigantes. Nesse espetáculo especificamente, uma companhia de teatro francesa que desenvolve esse espetáculo cria bonecos imensos. E eles são movimentados por cordas, ou cabos de aço, sobre esses guindastes, porque eles são muito grandes. Só para vocês terem uma ideia, ali aparece na primeira imagem um homem com roupa de mergulhador. Ele tem 15 metros de altura. A menina que está no centro, ela tem 9 metros de altura. E o cachorro tem aproximadamente 3 metros de altura. Esses aqui são personagens de uma história que foi contada por essa companhia, a Royal Deluxe, em Liverpool em 2012.
o nome do espetáculo é Sea Odyssey, que conta, né, em razão, em motivo do 100º aniversário do Titanic, aquele navio famoso que naufragou, é a história de uma menina que mandou a carta para o pai, que era camareiro, e essa carta nunca foi entregue ao pai, que infelizmente a carta chegou atrasada e o pai já tinha zarpado e ele veio a falecer com a tragédia que aconteceu com o navio. Então, inspirado nessa história, o roteirista conta que esse mergulhador, que é o tio da menina, ele resgata uma carta que está no mar e ele corre para entregar para ela ali pela cidade de Liverpool, na Inglaterra. Eles primeiro não se encontram, ficam perdidos, um percorre um lado, outro, até que eles se encontram e caminham juntos. Então, nessa curta história também, né, é possível contar uma história, mas eles percorrem ao todo 37 quilômetros, porque os bonecos são gigantes e eles passeiam pelas ruas. Eu trouxe aqui um trechinho, só para a gente ter uma ideia de como foi, né, desse espetáculo. Aqui, no caso, nesse trecho que a gente vai ver, já é esse espetáculo de 2012 e um outro espetáculo que eles fizeram em 2014, também na Inglaterra. Vamos assistir então. E aí, o que acharam? Incrível, né? O tamanho dos bonecos e conseguir movimentar toda essa engrenagem é algo fantástico mesmo, espetacular, como o próprio nome do espetáculo, né? Bom, outra forma de teatro de animação é o teatro de objetos. Essa forma de teatro, ela começa a ser difundida a partir da década de 80, né? Também começa na Europa, na França, e depois se difunde para o resto do mundo. Nós aqui no Brasil já tivemos, inclusive, alguns festivais específicos para esse tipo de espetáculo. A gente vai ver, inclusive, agora, a propaganda do FITO, que é o Festival Internacional de Teatro de Objetos, que foi realizado no Brasil. Então essa era a campanha publicitária chamando para vermos esse espetáculo. Eu vou deixar nessa tela aqui, que traz ali a ficha técnica de quem produziu, certo? Vamos assistir então. Muito bem. Perceberam como os objetos passam a ser personagens? Eles não são utensílios, eles não são adereços de cena, eles são os próprios personagens. Tem mais uma companhia que trabalha especificamente com isso, é uma companhia holandesa. Aqui eu vou mostrar um trailer de um espetáculo, né, que eles estavam iniciando no ano passado. É o Tantan, o nome da companhia. Vamos assistir então.
Nós já veremos mais um vídeo do Tantan, aí sim, né, uma obra mais completa. Antes, porém, eu vou mostrar mais uma propaganda. Esse é do festival, de um festival que acontece em Granada, na Espanha, né? Festival Internacional de Teatro de Fantoches, Objetos e Projeção de Imagens. Eu achei interessante trazer esse aqui, porque ele combina várias linguagens. A projeção de imagens, por exemplo, né, que a gente vai ver ali, os fantoches, as marionetes, todos estão presentes, além dos objetos, certo? Vamos assistir. Certo? Então esse era para a gente ter essa ideia de como que se combina, né, mais elementos que não só propriamente objetos, nem bonecos, mas você pode misturar todas as coisas ali. Então voltando ao Tantan, que é esse grupo holandês, nós vamos ver agora uma peça inteira aqui, uma história propriamente dita. Vamos assistir então.
Voltando aqui então, gente, espero que vocês tenham gostado até aqui então. Para a gente não ficar só assistindo, né, que tal a gente fazer agora uma atividade? Bom, basicamente a gente vai tentar desenvolver alguma ação dessa usando objetos. Lembrando vocês que o objeto, ele não é um adereço somente da cena, ele também é o ator. Eu vou dar um exemplo aqui, eu recolhi alguns objetos que eu tenho fáceis aqui. Eu tenho uma caixinha, esse borrifador de álcool, e o meu passador aqui de slides. Eu vou então montar aqui uma cena para a gente tentar explicar melhor como vai acontecer. Então, gente, a ideia é essa, você usar o que você tiver e ao seu alcance. Então, pensando que o objeto vai ser o personagem e não somente adereços de cena, tá bom? O meu passador, ele era um adereço porque ele era o telefone. Mas o borrifador, ele era o nosso personagem. Eu vou dar um tempinho aqui para você improvisar com o que você tiver aí mais próximo de você, certo? Vamos lá então.
Muito bem, gente, eu espero que vocês tenham conseguido. A ideia é brincar mesmo, tá bom? Tentem fazer isso em outros momentos e anotando. De repente você pode criar uma história inteira aqui para os nossos objetos, certo? Nós estamos quase terminando nossa aula. Agora, daqui para o fim, a gente vai apreciar aqui alguns trechos de um espetáculo chamado Onyeama, a infância de um guerreiro. É um espetáculo do Pequeno Teatro do Mundo, tá? Do Fábio Retti e da Fabiana Vasconcelos. Eles vão falar um pouquinho melhor aqui sobre do que se trata a história. O interessante aqui é que eles fazem o espetáculo com marionetes, mas com uma ópera, então eles misturam dois gêneros ou duas linguagens, por assim dizer. A ópera foi escrita pelo João Guilherme Ripper. Então é melhor assistir, né, nesses instantes que nos restam, e espero que vocês gostem. Olá, nós somos o Pequeno Teatro do Mundo, uma companhia de teatro de marionetes. E hoje nós vamos contar para vocês uma lenda, a lenda de Onyeama. Onyeama, em tupi, quer dizer eclipse. O eclipse é um fenômeno natural em que o Sol é encoberto por uma sombra e durante alguns minutos o dia vira noite. Mas a história que nós vamos contar não se passa nos dias de hoje. Ela se passa num tempo mítico, onde talvez, durante a escuridão de um eclipse, se travem longas batalhas entre o amor à vida e o amor ao ouro. Talvez, nesse tempo mítico, aqui, onde hoje está esse pequeno teatro, existisse uma aldeia indígena. Aqui uma oca, bem no centro uma fogueira, logo ali a casa de reza. Talvez, nesse tempo mítico, onde hoje fica o prédio da prefeitura ou um museu, existisse um cemitério indígena. E tudo em volta fosse floresta, rio e vida. A história que vamos contar é sobre a luta contra a escuridão, onde só a alegria de uma criança pode resgatar o brilho da luz. Vocês estão prontos? Bom espetáculo!
Então, desci, diga quem é esse bravo para que eu chame logo aqui. Diga quem é este grande guerreiro que enfrentará a onça e salvará Guaraci. Exalados, corpo firme e braço forte. Não temo a onça chibir, não sei o que é medo de morte. Diga, chama a maior das trevas todas. Habita em ti o espírito invencível desta terra que é síntese de vida. Que faz pelas bandas aqui, veio aprender com o boto as artes do bem-querer. E Porangaba Curumim quer saber como o boto enreda as lindas mulheres. Em perfumes e conversas, com sua licença, é hora do boto sair. Que a onça chime derramar.
as sementes de Paricá. Primeiro dará um espirro, depois tantos outros assim sem parar. De tantos espirros chegará a canteira, virão mais espirros até vomitar. Não paro de espirrar. Minha barriga vai pular.